Em um momento em que os focos da imprensa internacional ainda estão voltados para conflitos terrestres no leste europeu, uma disputa silenciosa ganha força nas profundezas do Ártico. A recente movimentação dos Estados Unidos, ao enviar 2 submarinos nucleares para áreas estratégicas do hemisfério norte, marcou uma nova fase na rivalidade com a Rússia. Mas foi a resposta de Moscou que surpreendeu os analistas militares. A incorporação do submarino nuclear Knyaz-Pozharsky à Frota do Norte sinalizou não apenas um avanço tecnológico, mas também uma mudança na postura estratégica russa diante do cenário internacional. A embarcação agora está baseada na região de Murmansk, no extremo noroeste da Rússia, e faz parte da frota de submarinos estratégicos do projeto Borei-A, uma classe de 4ª geração desenvolvida para garantir a capacidade de retaliação nuclear em qualquer circunstância. O Knyaz-Pozharsky é equipado com 16 mísseis balísticos do modelo RSM-50 e 6 Bulava, cada um com ogivas múltiplas capazes de atingir alvos independentes. Com alcance superior a 9.000 km, o sistema coloca grande parte da Europa Ocidental, América do Norte e Ásia sob o raio de ação do arsenal russo. Ao contrário dos sistemas de armamento convencionais, essa nova geração de submarinos aposta na furtividade como elemento central. O Knyaz-Pozharsky conta com propulsão nuclear de baixo ruído e tecnologia de revestimento capaz de absorver frequências de sonar, dificultando significativamente sua detecção por redes de vigilância submarina como as utilizadas pela OTAN. A embarcação pode operar por até 90 dias sem precisar emergir, o que lhe permite executar missões prolongadas em zonas críticas, sem comprometer sua localização. Com aproximadamente 100 militares a bordo, sua função vai além da ofensiva. Trata-se de um instrumento de dissuasão, pensado para agir na sombra e manter o equilíbrio nuclear mesmo nas piores hipóteses. A cerimônia de incorporação foi realizada na base naval de Gadzhiev e contou com a presença do presidente Vladimir Putin. Em seu discurso, o chefe do Kremlin declarou que a marinha russa está passando por uma das maiores modernizações desde o período soviético. Mais de 70 embarcações estão atualmente em construção nos estaleiros navais russos, entre elas 6 novos submarinos com capacidade nuclear que deverão ser concluídos até 2030. O evento reuniu figuras do alto comando militar e membros do governo federal, destacando o caráter estratégico da expansão marítima em curso. Putin enfatizou ainda que os submarinos do projeto Borei-A constituem hoje a principal base das forças de dissuasão naval da Rússia, substituindo progressivamente os antigos modelos das classes Delta e Typhoon. A adoção de tecnologias silenciosas, combinadas com capacidade de ataque global, reforça a intenção de Moscou de preservar sua paridade nuclear com Washington e garantir presença em todos os principais oceanos do mundo. Do outro lado do Atlântico, a resposta dos Estados Unidos veio em tom menos técnico e mais político. O presidente Donald Trump confirmou a movimentação de 2 submarinos de propulsão nuclear em direção ao norte da Europa, sugerindo que eles estariam posicionados bem mais próximos da Rússia. Declaração que, para muitos analistas, soou mais como provocação do que como um anúncio estratégico concreto. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, reagiu ironicamente, classificando a resposta americana como um reconhecimento implícito da capacidade russa de dissuasão. A troca de declarações evidencia que o confronto entre Moscou e Washington transcende o campo militar, está diretamente ligado ao controle da narrativa geopolítica e à influência nos rumos da ordem mundial pós-Guerra Fria. Mais do que simples reações a provocações externas, as recentes movimentações navais da Rússia indicam um retorno calculado a uma forma de confronto que marcou grande parte do século XX, a disputa silenciosa pela supremacia estratégica nos oceanos. Mas agora, o palco não é mais o Atlântico durante a Guerra Fria. Trata-se de um novo tabuleiro, centrado no Ártico e em zonas abissais pouco acessíveis, onde sensores substituem radares e a detecção depende mais da acústica do que da visão. A ativação operacional do submarino nuclear Knyaz-Pozharsky, portanto, não representa apenas uma resposta à presença militar dos Estados Unidos e da OTAN no norte da Europa. É uma sinalização clara de que a Rússia pretende assumir a dianteira simbólica e tecnológica em uma nova corrida submarina global. Com uma combinação letal de furtividade, autonomia e poder destrutivo, o Knyaz-Pozharsky marca uma ruptura
ruptura com a doutrina tradicional da exibição ostensiva de poder. Em vez de apostar em demonstrações visíveis, desfiles militares ou exercícios com ampla cobertura midiática, Moscou agora adota uma estratégia centrada na dissuasão invisível. O foco está em manter o inimigo em dúvida, sem saber onde está o submarino, quanto tempo ele pode permanecer submerso, ou mesmo se ele já se encontra posicionado em uma zona sensível. Essa incerteza, por si só, torna-se uma arma. Além de sua capacidade técnica, a entrada em operação desse submarino coincide com um contexto geopolítico marcado por instabilidade e reconfiguração de alianças. A Rússia, pressionada por sanções econômicas e isolada por parte do Ocidente após a invasão da Ucrânia em 2022, tem buscado alternativas para reafirmar seu peso internacional sem depender da diplomacia tradicional. Nesse sentido, os avanços da Frota do Norte representam uma alavanca estratégica. O Ártico, onde os efeitos do degelo abriram novas rotas comerciais e áreas de exploração energética, tornou-se uma zona de interesse crescente para potências como Canadá, Noruega, China e Estados Unidos. Ao posicionar submarinos de ataque e dissuasão nessa região, Moscou não apenas protege suas ambições territoriais no Círculo Polar, mas também projeta força sobre uma área crítica para o futuro das rotas marítimas globais. O Kniaz Pocharsk, portanto, não pode ser visto apenas como uma plataforma de lançamento de mísseis. Ele simboliza uma reformulação completa da estratégia naval russa. Trata-se da materialização de uma nova doutrina que valoriza a imprevisibilidade, a resiliência e a capacidade de resposta em tempo real. Essa doutrina, fortemente influenciada pelos desafios impostos pela OTAN desde 2014, após a anexação da Crimeia, também é uma resposta à presença crescente de forças ocidentais no Báltico, no Mar Negro e agora no Ártico. Enquanto o mundo segue voltado para as guerras convencionais em terra firme, tanques em Donetsk, drones em Kharkiv ou artilharias nas fronteiras orientais da Ucrânia, uma disputa silenciosa se intensifica abaixo das ondas. É uma guerra fria reinventada, onde a ausência de sons se tornou o novo campo de batalha e onde a sobrevivência depende mais da antecipação do que do confronto direto. Os submarinos, nesse contexto, são mais do que navios, são sensores, escudos e armas de primeiro ou último recurso, tudo ao mesmo tempo. Neste novo capítulo da segurança internacional, o Kniaz Pocharsk se destaca como protagonista, um agente invisível de influência, projetado não para ser visto, mas para ser sentido e temido. Ele opera sob a lógica da dúvida, da dissuasão, latente, da possibilidade constante. Em mares cobertos de gelo ou em fossas oceânicas onde a luz não alcança, é esse tipo de poder que dita as regras do jogo. Na linha tênue entre a resistência e o colapso, uma nova projeção começou a circular entre membros das Forças Armadas ucranianas e figuras com acesso direto ao campo de batalha. A possibilidade de que a Rússia retome o cerco à capital, Kiev, ainda nesta temporada de inverno. O aviso partiu de Maria Berlinskaya, uma voluntária civil que acompanha de perto a situação de diversas unidades militares e tem se destacado por relatar o que muitos dentro do governo preferem silenciar. Segundo Berlinskaya, a ofensiva russa já não é mais apenas uma operação localizada no leste ou no sul do país. Trata-se de uma manobra coordenada, sustentada por superioridade numérica e um ritmo operacional constante, que avança enquanto os defensores ucranianos enfrentam dificuldades crescentes para manter posições. O desgaste físico, a queda no moral das tropas e o esgotamento de recursos logísticos estão se tornando obstáculos cada vez mais difíceis de superar. O temor de que a capital possa ser ameaçada diretamente voltou a assombrar os bastidores políticos em Kiev. A avaliação de Berlinskaya é fundamentada em conversas com combatentes de diferentes batalhões espalhados por regiões como Donetsk, Lugansk e Kharkiv, onde os confrontos mais intensos ocorrem desde 2022. De acordo com os relatos coletados por ela, a Ucrânia estaria sofrendo perdas diárias que ultrapassam 1.500 soldados,
considerando mortos, feridos graves e desertores. Em apenas um mês, esse número acumularia cerca de 40 mil combatentes fora de ação, um número que a atual mobilização interna não consegue repor. Mesmo com as constantes tentativas de recrutamento lançadas pelo governo do presidente Volodymyr Zelensky, as forças armadas ucranianas conseguem incorporar, no máximo, 20 mil novos soldados por mês. Essa diferença entre perdas e reposições vem se agravando, alimentando um ciclo de desgaste que, segundo analistas independentes, compromete seriamente a capacidade de resistência de médio prazo. Do lado russo, o cenário é diferente. Sem recorrer a mobilizações em massa como as anunciadas em 2022, o Kremlin continua reforçando seu contingente militar com cerca de 10 mil novos soldados mensalmente, o que representa uma força adicional de mais de 120 mil combatentes por ano. Essa vantagem numérica, somada à experiência adquirida nos campos de batalha e à superioridade logística, tem contribuído para o avanço gradual das forças russas, especialmente em zonas de contato direto como Svatove, Kupiansk e Avdiivka, ainda que sua análise não seja baseada em documentos confidenciais. Berlinskaya reforça que os sinais são visíveis para quem observa com atenção. Cemitérios militares continuam se expandindo em cidades como Dnipro, Lviv e Odessa, enquanto funerais de soldados tornaram-se uma constante em vilarejos antes distantes da linha de frente. Esses indícios contrastam com os dados oficiais divulgados por Kiev, segundo os quais pouco mais de 30 mil militares teriam morrido desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Uma cifra que, para quem acompanha a rotina nos batalhões, não condiz com a realidade vivida nas trincheiras. No lado russo, o general Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, declarou recentemente que, apenas nas operações conduzidas na região de Kursk, cerca de 76 mil soldados ucranianos foram neutralizados em um período de 8 meses. Se esses números se repetirem em áreas como Zaporizhzhia ou a região de Kherson, é plausível estimar que as perdas totais da Ucrânia estejam na casa das centenas de milhares. Um fator adicional torna esse cenário ainda mais delicado. Há denúncias de que muitos corpos de soldados ucranianos mortos em combate não estão sendo formalmente reconhecidos, dificultando o pagamento de indenizações às famílias. Segundo vozes críticas dentro da própria sociedade ucraniana, como o blogueiro Anatoly Shary, conhecido por suas posições polêmicas contra o governo Zelensky, essa omissão seria uma estratégia deliberada para evitar impacto social e questionamentos sobre a real dimensão da guerra. Em paralelo, as forças russas vêm consolidando avanços em pontos considerados estratégicos na região do Donbass. Cidades como Chasiv Yar e Kalinovo, cuja perda compromete o controle de áreas-chave, caíram recentemente sob domínio de Moscou. Com isso, locais como Konstantinovka, Sloviansk e Kramatorsk passaram a estar diretamente expostos. Se essas cidades forem tomadas, o flanco oriental da capital ficará ainda mais vulnerável, abrindo caminho para uma ofensiva em larga escala em direção a Kiev. Cada retirada ucraniana traz consigo não apenas a perda de território, mas também a destruição de infraestrutura militar, a interrupção de cadeias de suprimento e a corrosão do espírito de combate. Especialistas em estratégia afirmam que a operação russa segue um padrão claro: saturação de posições com ataques contínuos, ruptura dos canais logísticos inimigo e posterior ocupação com controle completo. Apesar dos indícios crescentes de desgaste no fronte, o governo ucraniano continua adotando uma retórica cautelosa, buscando manter a imagem de controle diante da população e da comunidade internacional. Termos como reposicionamento de tropas e manobras defensivas planejadas passaram a ser recorrentes nos comunicados oficiais emitidos por Kiev. No entanto, essa narrativa contrasta diretamente com o que é relatado por soldados, voluntários e médicos que atuam nas zonas de combate. De acordo com relatos vindos de brigadas em áreas como Avdiivka, Kupiansk e Kherson, o quadro real é preocupante. Militares no limite da exaustão física, frotas logísticas reduzidas ao mínimo operacional e carência de equipamentos essenciais, como munição, baterias de drones, coletes balísticos e kits de primeiros socorros. Além disso, cresce o número de baixas entre soldados
soldados com experiência de combate, o que compromete não só a capacidade de resposta imediata, mas também o treinamento de novos recrutas. Maria Berlinskaya, que tem mantido contato constante com unidades avançadas e batalhões de retaguarda, resumiu o cenário em uma entrevista recente. Não é necessário ter acesso a relatórios confidenciais para entender a gravidade do que está acontecendo. Basta caminhar por vilarejos antes controlados pela Ucrânia ou ouvir os combatentes que retornam do fronte. As evidências estão por toda parte. Segundo ela, a situação atual exige mais do que discursos e promessas. Requer mudanças urgentes na cadeia de comando, uma estratégia clara de mobilização nacional e, principalmente, apoio material contínuo, tanto interno quanto externo. Sem isso, afirma, a presença das tropas russas nas cercanias de Kiev não será uma questão de especulação, mas de calendário. O alerta de Berlinskaya vai além do campo militar. A crise que se desenha toca também os alicerces institucionais da Ucrânia, incluindo a capacidade do Estado de coordenar sua estrutura de defesa, manter o moral da sociedade e sustentar o apoio das potências ocidentais. A escassez de armamentos, aliada à sobrecarga psicológica e ao colapso de rotas logísticas, tem deixado as forças ucranianas vulneráveis em múltiplas frentes, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e politicamente. A guerra, que começou com cenas de resistência feroz em Kiev e mobilizações populares nas principais cidades, agora ameaça retornar à capital sob circunstâncias muito diferentes. Desta vez, o risco não é apenas simbólico. Caso as forças russas consigam estabelecer uma linha de ataque sobre os arredores da cidade, a Ucrânia poderá enfrentar não apenas a perda do controle territorial, mas também uma profunda ruptura na coesão interna. O que antes era símbolo de unidade pode se transformar em palco de uma ofensiva de desfecho imprevisível. A cidade de Bansk, localizada na região do Vale de Bolia, na província de Kharkiv, se tornou palco de uma das reviravoltas mais significativas da guerra entre Rússia e Ucrânia. Em uma operação marcada pela rapidez e letalidade, as forças russas conseguiram romper as defesas ucranianas com uma combinação de força mecanizada e ação coordenada de unidades de assalto. A ação foi liderada pelo Grupo Sever, que conseguiu surpreender as tropas ucranianas ao norte da cidade, executando manobras táticas que comprometeram totalmente o sistema defensivo local. No local estavam estacionadas algumas das forças mais experientes da Ucrânia, incluindo brigadas aerotransportadas, unidades fronteiriças especializadas e grupos treinados sob orientação da OTAN. Esses contingentes, considerados por Kiev como o núcleo de sua defesa avançada na região leste, foram derrotados em poucas horas. As trincheiras, antes reforçadas, foram deixadas para trás com equipamentos espalhados e rádios ainda ativos. A desorganização sugeria que a retirada não foi planejada, mas sim fruto de colapso repentino do comando local. O rio Bolia, que cruza a cidade e historicamente serviu como linha de contenção natural contra avanços militares, acabou se tornando símbolo do fracasso ucraniano, apelidado de Rio da Morte, por soldados que testemunharam confrontos anteriores. Suas águas agora arrastam fragmentos de uma posição defensiva que deixou de existir. A ofensiva foi conduzida principalmente por duas divisões russas, a 68ª e a 69ª de Infantaria Mecanizada, integrantes do 6º Exército, conhecido por seu envolvimento em batalhas intensas no Donbass desde 2014. Após a quebra da linha principal, a cidade de Bansk foi rapidamente ocupada. A importância estratégica da localidade está no seu papel como nó logístico entre Kharkiv e outras regiões ao leste, função que agora passa para controle russo. Apesar das tentativas do governo de Volodymyr Zelensky em manter uma narrativa de estabilidade, vídeos captados por drones russos revelaram um cenário oposto: campos abandonados, posições desguarnecidas e sinais claros de desorganização. A mais dolorosa constatação veio com a confirmação da destruição de um dos regimentos considerados elite em Kiev, composto por soldados treinados em bases da OTAN, incluindo centros no Reino Unido e Polônia. Essa unidade, que até então era considerada a última linha de contenção da capital ucraniana na região, foi eliminada em combates próximos às margens alagadas do Bolia. Enquanto a liderança política ucraniana divulgava mensagens públicas de tranquilidade, o comando militar enfrentava uma realidade alarmante: a perda de uma cidade-chave, a queda de batalhões de elite e o risco imediato
iminente de um colapso logístico. A conquista de Bansk não representou apenas um avanço territorial para Moscou, ela desarticulou a rede de suprimentos que ligava Kharkiv a outras frentes de batalha e minou a capacidade de resposta rápida de Kiev no setor oriental. O avanço russo já pressiona diretamente a cidade de Konstantinov, situada a menos de 1 quilômetro das novas posições russas. Trata-se de um ponto central para o reabastecimento de munição e reforços das tropas ucranianas ainda ativas no leste. Sua queda pode representar um divisor de águas, encerrando a capacidade de Kiev de manter uma linha defensiva contínua entre o centro e o sudeste do país. Fontes próximas ao Estado-Maior ucraniano relataram que unidades enviadas para reforçar Konstantinov foram neutralizadas antes mesmo de alcançarem a ponte de acesso principal. Relatórios de inteligência apontam que atiradores russos já ocupavam posições estratégicas no entorno da cidade, transformando qualquer tentativa de contra-ataque em emboscadas letais. A operação parece ter sido planejada com antecedência, com mapas detalhados e reconhecimento aéreo contínuo. A maneira como o Grupo Sever conduziu essa etapa da campanha revela uma mudança no padrão operacional russo. Em vez de avançar com grandes colunas ou dependência de ataques frontais, Moscou passou a adotar ações mais focadas, com uso intensivo de inteligência, ataques coordenados por artilharia de precisão e infiltração silenciosa. O resultado é um impacto duplo, desmobilização tática e colapso moral. Do lado ucraniano, a percepção entre os combatentes é de isolamento. Tropas deslocadas sem cobertura adequada, posicionadas em locais vulneráveis, são instruídas a resistir mesmo diante de superioridade numérica e tecnológica do inimigo. A palavra de ordem continua sendo defender até o fim, mas o sentimento nas fileiras é outro: cansaço, falta de apoio e sensação de abandono pelo comando central. Enquanto Kiev apostava na construção de imagens heróicas para consumo interno e externo, a Rússia dedicava-se a solidificar suas linhas de suprimento, ampliar sua presença em áreas estratégicas e reforçar seu controle aéreo sobre zonas contestadas. A diferença de postura começa a gerar resultados irreversíveis no terreno. A batalha por Bansk representa um marco simbólico nesse novo ciclo do conflito. Ali, onde Kiev apostou tudo, o sistema colapsou. A captura da margem direita do Bolha abre caminho para operações ainda mais profundas no interior da Ucrânia, especialmente contra centros como Dnipro e Pavlograd, já sob pressão crescente. Caso Konstantinovka também caia, algo que analistas militares russos já tratam como uma progressão natural da ofensiva, o elo vital entre o centro administrativo da Ucrânia e as zonas de combate no leste será definitivamente rompido. Essa cidade funciona como um hub logístico, canalizando munição, combustível, alimentos e reforços humanos para os setores de Zaporizhzhia, Donetsk e partes de Kharkiv. Sua perda não apenas isolaria unidades avançadas, como também colocaria em risco o funcionamento dos armazéns e das rotas secundárias que abastecem os batalhões ucranianos ainda ativos na linha de frente. A máquina logística de Kiev, que já opera sob estresse contínuo após sucessivos bombardeios russos contra depósitos e linhas férreas, corre o risco de entrar em colapso completo. Com os principais eixos rodoviários ameaçados, a redistribuição de recursos se torna quase impraticável. Isso compromete não apenas a capacidade de contra-ataque, mas também a simples manutenção das posições defensivas atuais, muitas das quais já dependem de racionamento e improviso. O avanço russo, por sua vez, não adota a velocidade como prioridade. Ele se constrói sobre a paciência. A cada nova cidade ocupada, os engenheiros militares ampliam fortificações, criam pontos de observação e estendem rotas de suprimento blindadas por defesas aéreas. A estratégia é clara: consolidar, firmar e só então prosseguir. Essa abordagem reduz a exposição a contra-ataques e garante estabilidade territorial em médio prazo. A cada quilômetro conquistado, novas camadas de apoio são instaladas, desde centros de comando avançado até zonas médicas de retaguarda. Essa infraestrutura, somada ao domínio crescente sobre o espaço aéreo, tem encurtado drasticamente a janela de resposta de Kiev. O tempo necessário para reagir a cada nova investida já não é suficiente, e muitas decisões são tomadas tarde demais. O conflito, longe da retórica pública e das trocas diplomáticas, vem sendo moldado por fatores como clima, geografia e logística. Não é mais uma guerra de slogans, mas de escavadeiras, drones, satélites e mapas que mudam a cada semana. As
As margens lamacentas, antes vistas como obstáculos naturais, viraram corredores de avanço. As estradas secundárias, que antes serviam como suporte, hoje são vulnerabilidades expostas a mísseis guiados. E nesse cenário cada vez mais tático e menos ideológico, o fator tempo se impõe como o elemento decisivo. O relógio que já pesava sobre Kiev agora se tornou um instrumento a serviço de Moscou. Cada dia, sem reorganização, é um ponto a mais para os estrategistas do Kremlin, que parecem dispostos a vencer não apenas pela força, mas pela resistência ao desgaste. Um dos episódios mais singulares da guerra entre Rússia e Ucrânia veio à tona recentemente, revelando uma falha de segurança de proporções estratégicas. Durante um período de cerca de 45 dias, tropas russas infiltradas ocuparam postos avançados em território ucraniano e, sem disparar um único tiro, passaram a receber mantimento, armamentos e reforços enviados diretamente por Kiev. O erro ocorreu devido a um sofisticado esquema de interceptação e manipulação de comunicações militares. A revelação partiu de Konstantin Golovin, veterano das Forças Aéreas Russas, que participou da coordenação da operação. De acordo com seu relato, as forças de Moscou identificaram pontos vulneráveis nas defesas do leste ucraniano, onde a vigilância era reduzida, e tomaram controle das posições de forma discreta. Uma vez estabelecidos, passaram a se comunicar com os comandos superiores ucranianos utilizando as mesmas frequências de rádio e os códigos internos obtidos de prisioneiros de guerra e interceptações de rede. O engano foi minuciosamente mantido. Os soldados russos reproduziam o jargão militar ucraniano com fluência, simulando combates fictícios, solicitando evacuações e requisitando suprimentos com total naturalidade. O resultado foi um ciclo contínuo de abastecimento. Kiev acreditava estar apoiando suas unidades de combate na linha de frente, quando na verdade alimentava diretamente as forças russas que já haviam assumido o controle da região. Segundo Golovin, os comboios logísticos enviados incluíam desde alimentos e munições até medicamentos e rádios de campanha. Em alguns casos, até soldados ucranianos eram enviados como reforço, sendo imediatamente capturado. Todo o aparato de comando ucraniano, incluindo oficiais de média e alta patente, foi enganado por relatórios transmitidos a partir de canais supostamente legítimos, mas operados pelo inimigo. A confirmação da operação veio com uma mensagem final transmitida pelos russos no mesmo canal usado durante toda a farsa. Em tom de deboche, agradeceram pelas refeições, elogiaram o suporte recebido e encerraram com um contundente "Glória à Rússia". O comando ucraniano não respondeu. O silêncio, nesse caso, foi mais eloquente do que qualquer reação. As consequências desse episódio ultrapassam o impacto operacional. O incidente expôs uma falência profunda nos mecanismos de verificação da cadeia de comando ucraniana. Por semanas, ordens foram emitidas, recursos foram distribuídos e decisões táticas foram tomadas com base em informações falsas, sem que ninguém notasse o rompimento da linha. As imagens que emergiram posteriormente reforçaram o constrangimento. Registros mostravam soldados russos instalados confortavelmente em trincheiras que antes pertenciam às forças de Kiev, com estoques de mantimentos intactos, equipamentos organizados e rádios operando em pleno funcionamento. Em vez de batalhas, houve ocupação metódica e silenciosa. Embora nenhum tiro tenha sido disparado, o impacto dessa operação silenciosa foi comparável ao de uma derrota em campo aberto. A Ucrânia não perdeu apenas uma posição tática, perdeu confiança no que deveria ser a espinha dorsal de sua defesa, a integridade da comunicação interna e a credibilidade da própria inteligência militar. O Comando Central, que durante semanas acreditou ter controle sobre aquela linha de frente, viu-se desmascarado diante de uma infiltração que expôs lacunas graves nos protocolos de verificação, autenticação e monitoramento. Esse episódio provocou um abalo direto na percepção de segurança dentro das próprias fileiras ucranianas. O que antes parecia ser uma estrutura organizada, revelou-se vulnerável à manipulação externa. Oficiais passaram a questionar a confiabilidade dos sistemas de rádio, a fidelidade das informações recebidas em tempo real e até a autenticidade de relatórios
territórios internos. O dano, nesse caso, não foi visível nos mapas, mas na moral e na confiança do alto escalão. E talvez seja justamente por isso que, dessa vez, a máquina de propaganda de Kiev, conhecida por respostas rápidas e tentativas constantes de contornar desgastes, permaneceu em absoluto silêncio. Não havia uma versão aceitável dos fatos a oferecer. Especialistas em estratégia militar e analistas de guerra contemporânea destacaram o episódio como um divisor de águas. Em vez de lançar mísseis ou enviar colunas blindadas, Moscou optou por operar na sombra, utilizando recursos de guerra eletrônica, técnicas de engenharia social e controle psicológico sobre a estrutura logística do inimigo. A capacidade de replicar os padrões de linguagem, comportamento e requisições operacionais das forças ucranianas demonstrou um domínio inédito sobre o fator humano da guerra moderna. Essa operação expõe uma mudança marcante na doutrina russa ao longo do conflito: o afastamento gradual da estratégia de enfrentamento direto e destrutivo, substituído por uma atuação muito mais cerebral, baseada em inteligência de sinais, manipulação de fluxos de informação e interferência psicológica. Em vez de dominar o terreno pela força, Moscou passa a moldar a guerra com o domínio da percepção, da linguagem e da rotina operacional do adversário. É uma evolução tática que se inscreve numa lógica de guerra híbrida e de quinta geração, onde o campo de batalha se estende para além das trincheiras, alcançando rádios, telas de monitoramento, documentos logísticos e até o comportamento dos oficiais de plantão. Ao simular com perfeição a estrutura de comando inimiga, os russos não apenas se protegeram da detecção, mas exploraram diretamente a máquina militar ucraniana como se fosse uma engrenagem a seu serviço. Solicitaram suprimentos, redirecionaram apoio e confundiram a percepção de risco. Tudo isso sem alterar uma vírgula do protocolo de comunicação. Esse grau de imersão operacional indica não só um investimento maciço em inteligência de campo, mas também um estudo profundo da cultura militar ucraniana, de seus padrões de resposta e de sua vulnerabilidade organizacional. O que aconteceu nesse episódio transcende o conceito clássico de infiltração. Trata-se da internalização total da lógica do inimigo. Moscou não se limitou a atravessar uma linha defensiva, penetrou no coração da cadeia decisória de Kiev e passou a operá-la como se fosse sua. O impacto dessa estratégia vai além das perdas materiais. Afeta a moral da tropa, semeia desconfiança entre oficiais e subordinados e compromete futuras decisões estratégicas, pois planta a dúvida: será que ainda estamos no controle? Diferente das imagens icônicas de tanques cruzando fronteiras ou caças cortando os céus, essa ofensiva aconteceu no silêncio. Não houve colunas blindadas, nem estrondos de artilharia. O que houve foi o uso refinado de linguística militar, o domínio de padrões de movimentação e uma leitura precisa da arquitetura de comando do inimigo. A vitória, nesse caso, foi forjada no detalhe e alimentada ironicamente pela própria máquina de guerra ucraniana, como resumiu com precisão o veterano piloto russo Konstantin Golovin, envolvido na operação. Vence quem entende primeiro o que o outro vai fazer, quem mergulha na rotina do inimigo até se tornar parte dela, quem sabe calar, fingir, repetir e então subverter. Em um cenário onde a força bruta ainda ocupa manchetes, é a inteligência silenciosa que determina o rumo da guerra. Essa vitória, portanto, não foi construída com tanques nem mísseis, mas com paciência, observação e domínio estratégico da linguagem do adversário. Um triunfo sem fogo, mas que reverbera com força dentro dos bastidores militares da Ucrânia e que redefiniu, sem ruído, o equilíbrio de percepção no conflito. Quando os Estados Unidos anunciaram planos para deslocar submarinos nucleares em direção ao Mar Negro, esperavam gerar uma demonstração inequívoca de força militar. No entanto, a resposta veio de um ponto menos esperado do tabuleiro: Ankara. A Turquia, controladora dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, rapidamente rejeitou qualquer possibilidade de passagem de embarcações americanas com armamento atômico. A recusa, respaldada por um tratado internacional e por interesses regionais claros, desmontou uma das principais tentativas de intimidação de Washington diante da Rússia. A base legal para a negativa turca é a Convenção de Montreux, firmada em 1936, que concede à Turquia autoridade plena sobre a navegação militar entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. De acordo com suas cláusulas, navios de guerra de países sem litoral nessa região só podem transitar com autorização expressa e dentro de limites rígidos. Submarinos estrangeiros
estrangeiros, especialmente com propulsão ou armamento nuclear, são praticamente proibidos. Isso inclui, portanto, as unidades americanas da classe Ohio, principais plataformas de dissuasão dos Estados Unidos. A resposta de Ankara não se limitou a formalidades. Autoridades turcas destacaram que a medida tem caráter não apenas jurídico, mas também estratégico. A movimentação militar em uma região que já abriga a guerra entre Rússia e Ucrânia, a poucos quilômetros da fronteira turca, é vista como ameaça direta à estabilidade local. Permitir o trânsito de submarinos nucleares seria, segundo o governo turco, abrir caminho para uma escalada regional que não interessa à segurança nacional de nenhum ator vizinho. A imprensa de Istambul também se posicionou. Veículos como o Turkiye reforçaram que, para o presidente Recep Tayyip Erdogan, ceder soberania sob pressão externa seria inaceitável. Ao barrar as embarcações americanas, a Turquia não apenas protege seus estreitos, mas reafirma sua independência diplomática em um cenário global cada vez mais polarizado. Do lado norte-americano, a negativa foi recebida como um revés inesperado. O presidente Donald Trump, que vinha apostando em gestos de força para pressionar Moscou, não contava com a resistência de um membro da própria OTAN. A tentativa de projetar poder por meio da dissuasão naval foi interrompida por um fator muitas vezes subestimado: a soberania regional turca. Especialistas veem nesse episódio um reflexo do desgaste da liderança global dos Estados Unidos. A era em que Washington podia mover ativos militares em qualquer parte do mundo, sem contestação, parece ter chegado ao fim. O recado de Ankara é direto: decisões que envolvem o Mar Negro não são unilaterais e, mais, não podem ser tomadas sem o aval de quem controla a entrada. Enquanto isso, o Kremlin opta por uma abordagem menos teatral. Em vez de reagir com ameaças, Moscou mantém uma postura de cautela e reafirma sua disposição para negociações, desde que respeitados os limites traçados após décadas de promessas ocidentais descumpridas e avanços da OTAN em direção ao leste. Analistas russos próximos ao governo de Vladimir Putin reforçam que a Rússia está aberta ao diálogo, mas não aceitará provocações mascaradas de demonstrações de força. O contraste entre a postura russa e a estratégia americana chama atenção. Enquanto os Estados Unidos lançam declarações carregadas de simbolismo, a Rússia opera com frieza, preparando-se silenciosamente para responder com contundência, se necessário. Uma fala antiga de Putin, resgatada de um discurso de 2018, voltou a repercutir: se formos atacados, responderemos com força total. Iremos como mártires. Eles morrerão. Para os analistas de segurança, trata-se de mais do que retórica. É a reafirmação de uma doutrina clara e imutável. Mesmo após a negativa categórica de Ankara quanto à passagem de submarinos nucleares pelo Estreito do Bósforo, o presidente Donald Trump manteve uma postura agressiva. Em uma entrevista recente, concedida a uma emissora britânica, ele declarou que os Estados Unidos estariam prontos para considerar todas as opções, inclusive o uso de armamento nuclear, caso a Rússia ultrapassasse determinados limites. A forma quase casual com que o tema foi abordado causou espanto entre chanceleres europeus, que consideraram o tom não apenas imprudente, mas perigoso diante do atual estado de tensão global. Diplomatas em Paris, Berlim e Bruxelas demonstraram preocupação com a possibilidade de que declarações desse tipo, vindas de figuras de grande influência na política americana, possam contribuir para uma escalada desnecessária. Enquanto a OTAN enfrenta um dilema entre dissuasão e contenção, a retórica incendiária de Trump expõe a fragilidade da coesão ocidental e escancara a distância entre os discursos inflamados de Washington e as reais condições de sustentação logística e diplomática no leste europeu. No entanto, a resposta mais concreta à tentativa de pressão não veio de Moscou, mas de Ankara. Ao recusar a passagem dos submarinos, a Turquia não apenas desativou um potencial detonador de crise, mas reafirmou que sua influência regional vai além da geografia. O gesto de bloqueio revelou um papel crescente de Ankara como mediadora estratégica em um tabuleiro onde o confronto direto entre potências pode ter consequências catastróficas. Mais do que proteger sua zona de influência, o governo turco deixou claro que as decisões sobre o Mar Negro não serão tomadas sem sua anuência. A recusa turca não apenas evitou a aproximação de uma frota armada com ogivas termonucleares,
como também impôs um novo equilíbrio à região, baseado em tratados, diálogo e soberania nacional. Para muitos analistas, o posicionamento de Recep Tayyip Erdogan é um divisor de águas que representa a ascensão de atores regionais como contraponto às imposições clássicas das superpotências. Para os estrategistas sediados em Washington, os últimos acontecimentos envolvendo a Turquia e o bloqueio à passagem de submarinos nucleares pelo Bósforo representaram mais do que um contratempo logístico. Configuraram um alerta profundo sobre os limites reais da influência americana no século XXI. A crença de que a simples projeção de poder naval bastaria para moldar comportamentos ou dissuadir adversários começa a se mostrar ultrapassada. A antiga doutrina baseada no controle dos mares, na ameaça implícita e na lógica da intimidação militar encontra agora um cenário radicalmente diferente, onde as respostas vêm não de potências rivais, mas de atores regionais que exigem ser levados a sério. No caso turco, Ankara não apenas se recusou a seguir o script tradicional das potências ocidentais, como impôs sua própria leitura estratégica da crise, ancorada na soberania nacional, em tratados históricos e em um pragmatismo geopolítico cada vez mais assertivo. Para os Estados Unidos, o gesto simboliza a transformação do antigo eixo de alianças automáticas em redes mais condicionais e voláteis, que demandam negociação constante, reconhecimento mútuo e uma postura menos imperial. Mesmo entre aliados formais da OTAN, cresce a percepção de que os interesses locais devem prevalecer sobre alinhamentos incondicionais. Países como Turquia, Hungria e até mesmo França, em certos momentos, já demonstraram disposição para contrariar os desejos americanos quando seus próprios cálculos estratégicos indicam caminhos diferentes. O velho modelo de comando e obediência dá lugar a um novo paradigma, no qual o convencimento vale mais do que a imposição. Esse reposicionamento internacional revela uma realidade desconfortável para Washington. Sua capacidade de agir unilateralmente está em declínio, e o prestígio simbólico que outrora acompanhava sua frota militar já não garante adesão. O mundo atual é múltiplo em centros de poder, competitivo em termos narrativos e resistente a pressões externas. É um tabuleiro onde influência se conquista menos pelo volume de armamento e mais pela habilidade diplomática e pela leitura sensível do momento histórico. Em um ambiente multipolar e em constante reconfiguração, a simples presença de submarinos nucleares ou o sobrevoo de caças em zonas tensas não produz mais o mesmo efeito de intimidação. Ao contrário, pode provocar reações inesperadas, alianças improvisadas e respostas assimétricas. A diplomacia de poder dá lugar à diplomacia de cálculo. E nesse novo jogo, vencer exige mais do que força. Exige precisão, moderação e, sobretudo, humildade geopolítica. No final das contas, o caso dos submarinos barrados pela Turquia tornou-se um símbolo, não de fraqueza militar americana, mas da emergência de um mundo onde decisões regionais têm peso global e onde não há mais espaço para certezas absolutas. Quem não entender essa dinâmica corre o risco de lutar batalhas antigas em guerras que já mudaram de forma. Nos bastidores diplomáticos e nas análises de segurança internacional, uma revelação vem ganhando força e levantando questionamentos sobre a credibilidade da postura estratégica dos Estados Unidos. Parte de sua frota de submarinos nucleares estaria navegando desprovida de ogivas atômicas. Essa possibilidade, embora não oficialmente confirmada, tem implicações diretas sobre o legado do presidente Donald Trump, cuja política externa buscava projetar firmeza, especialmente frente à Rússia. Durante sua gestão, Trump autorizou o deslocamento de submarinos da classe Ohio para regiões geopoliticamente sensíveis, como forma de reafirmar a presença militar americana no tabuleiro global. Essas embarcações, símbolo máximo da capacidade ofensiva dos Estados Unidos no mar, são projetadas para transportar até 24 mísseis balísticos Trident D5 com ogivas termonucleares de longo alcance. No entanto, relatórios recentes apontam que algumas dessas unidades foram mobilizadas sem armamento nuclear embarcado, transformando o gesto estratégico em um exercício de retórica, sem respaldo letal. Essa discrepância entre o que se anuncia e o que de fato se entrega levanta uma questão crucial. Até que ponto o poder de dissuasão dos Estados Unidos é real? Ao ser questionado pela agência Reuters, o Departamento de Defesa se recusou a informar se os submarinos em missão estariam armados, mantendo uma posição de silêncio absoluto.
absoluto. A recusa em prestar esclarecimentos sobre um componente essencial da política de segurança nacional gerou reações imediatas entre analistas e aliados, sendo interpretada como sinal de vulnerabilidade estratégica. Do outro lado do Atlântico, a resposta de Moscou veio com sarcasmo. Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e atual integrante do Conselho de Segurança, classificou as movimentações navais americanas como uma encenação sem substância, deixando claro que o Kremlin não se intimida com ações que não demonstram força concreta. A postura russa reflete uma tradição histórica de lidar com ameaças ocidentais por meio de cautela e pragmatismo, principalmente diante de gestos que soam mais simbólicos do que operacionais. Na Europa, a situação também gera desconforto. Membros da OTAN têm demonstrado inquietação com a falta de transparência por parte de Washington. Em uma aliança baseada na confiança mútua e na previsibilidade, não saber se os principais instrumentos de dissuasão estão realmente armados fragiliza o pilar da cooperação estratégica. O conceito de dissuasão nuclear, que depende da incerteza do inimigo quanto à resposta, perde eficácia quando nem os aliados acreditam na prontidão do arsenal. A organização independente Nuclear Threat Initiative, NTI, revelou que, entre os 14 submarinos da classe Ohio em operação, apenas entre 8 e 10 estariam plenamente ativos em tempo real. Sobre o status dos demais, não há dados verificáveis. Esse tipo de omissão enfraquece não apenas a política externa dos Estados Unidos, mas também a sua narrativa de liderança global. Internamente, o debate sobre os rumos da política de defesa se intensifica. Parlamentares republicanos como Marjorie Taylor Greene têm criticado abertamente o envio de recursos para a guerra na Ucrânia, apontando um descolamento entre as prioridades do governo federal e as necessidades reais da população americana. Segundo ela, enquanto bilhões de dólares são canalizados para conflitos distantes, os Estados Unidos enfrentam problemas domésticos graves, como inflação, insegurança nas fronteiras e polarização social. Essa visão encontra eco em parte expressiva do eleitorado conservador. Pesquisas indicam que cresce entre os americanos a percepção de que o envolvimento prolongado em guerras externas não traz benefícios concretos à população. O discurso da força, nesse contexto, começa a soar vazio, especialmente quando ações práticas revelam hesitação e falta de clareza operacional. Mesmo dentro da estrutura da OTAN, surgem dúvidas sobre a sustentabilidade do apoio ocidental à Ucrânia. O embaixador norte-americano na Aliança Atlântica, Matthew Whitaker, reconheceu recentemente que Washington está avaliando novas formas de pressionar Moscou, inclusive por meio do fornecimento contínuo de armamentos a Kiev. Mas esse plano enfrenta entraves, atrasos logísticos, dificuldade de reposição de estoques e resistência crescente de alguns países europeus em bancar os custos crescentes do conflito. O Washington Post foi direto ao apontar o paradoxo atual da política de segurança dos Estados Unidos, uma retórica de escalada militar sustentada por uma realidade operacional cheia de lacunas. O aumento do orçamento de defesa agrada setores da indústria bélica, mas não tem se traduzido em ganhos reais de segurança, tampouco em confiança internacional. Enquanto isso, Moscou segue atuando de forma calculada, evitando declarações grandiosas, mas mantendo uma vigilância constante sobre os movimentos do Ocidente. A postura do Kremlin tem sido a de um jogador estratégico que observa os erros do adversário para capitalizar politicamente e avançar com mínima exposição. Em vez de responder diretamente às provocações verbais vindas de Washington, a liderança russa tem se concentrado em ampliar alianças regionais, reforçar sua presença em fóruns multilaterais, como os BRICS, e expandir sua cooperação militar com países como Irã, China e Coreia do Norte. No campo diplomático, a Rússia vem explorando com habilidade as inconsistências norte-americanas, principalmente a distância entre o discurso de firmeza e a execução prática. A hesitação dos Estados Unidos em confirmar armamento em seus submarinos estratégicos, aliada às contradições em sua política externa, tem fornecido a Moscou uma oportunidade rara de minar a autoridade simbólica de Washington sem recorrer ao confronto direto. Essa brecha é particularmente explorável num contexto dominado por guerras de narrativa, onde a percepção internacional vale tanto quanto a ocupação de posições físicas. Em um mundo cada vez mais moldado por conflitos híbridos, que combinam diplomacia, desinformação, operações cibernéticas e influência psicológica, a credibilidade passou a ser uma arma tão poderosa quanto mísseis e drones.
E neste momento, os Estados Unidos demonstram fragilidade justamente nesse ponto, o de manter uma imagem coerente, confiável e respaldada por ação concreta. A falta de clareza sobre a prontidão real de sua força nuclear, somada à escalada verbal sem lastro operacional, tem causado fissuras dentro da própria Aliança Ocidental. Países da União Europeia, pressionados por suas populações, orçamentos apertados e dúvidas estratégicas, começam a questionar a liderança americana, especialmente quando ela não apresenta respostas consistentes diante de ameaças reais, como o avanço russo no leste europeu ou o reposicionamento geopolítico no Ártico e no Mar Negro. Nessas circunstâncias, a confiança, esse ativo invisível, mas absolutamente central nas relações internacionais, torna-se o primeiro pilar a ruir. Quando a palavra de uma potência deixa de gerar previsibilidade, o efeito não é imediato, mas progressivo e devastador. Sem confiança, tratados deixam de ser garantias, viram apenas protocolos frágeis, acordos de defesa perdem peso e alianças que antes pareciam inquebrantáveis passam a ser revistas, sob critérios de cautela ou desconfiança. Esse tipo de abalo não ocorre em discursos, mas na prática, em votos adiados na OTAN, em atrasos no envio de ajuda militar, em negociações travadas entre parceiros estratégicos. Reconstruir credibilidade nesse contexto não é tarefa simples e tampouco rápida, ao contrário do impacto de uma ação militar direta, que pode ser calculado em horas ou dias. A restauração da autoridade política demanda tempo, constância e, sobretudo, provas concretas de coerência entre discurso e ação. Não bastam mais declarações de intenção. O mundo exige respostas verificáveis, sobretudo em tempos de polarização global e redes de informação em tempo real. Para Washington, o maior risco hoje não está no campo de batalha, mas no campo simbólico. A ameaça não se resume ao poder de fogo de países como China ou Rússia, mas à possibilidade real de os Estados Unidos deixarem de ser vistos como uma liderança confiável. Quando adversários percebem hesitação, quando aliados detectam inconsistência e quando a opinião pública internacional começa a questionar o que antes era aceito como dogma, o colapso da influência se torna uma questão de tempo. E é justamente esse colapso que se aproxima não por ausência de recursos militares, mas pelo acúmulo de gestos vazios, mal calculados ou mal sustentados. A dissonância entre a retórica de firmeza e a ausência de ação convincente mina a legitimidade internacional dos Estados Unidos. Em vez de ser guiada pela força do exemplo, a política externa norte-americana corre o risco de ser guiada por percepções. E nesse campo, a fragilidade percebida pode ser tão letal quanto a real. No cenário energético internacional, uma ofensiva política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reacendeu disputas estratégicas que colocam em xeque a coesão da União Europeia e o futuro do abastecimento energético do continente. Durante sua gestão, Trump impôs para países europeus uma meta ambiciosa: importar, em apenas 3 anos, o equivalente a 750 bilhões de dólares em energia proveniente dos Estados Unidos. A medida, anunciada como um marco de liderança econômica americana, visava ampliar a influência de Washington no mercado europeu e reduzir a dependência do bloco em relação à Rússia. No entanto, essa proposta encontrou obstáculos consideráveis. A infraestrutura europeia não foi projetada para lidar com tamanha quantidade de gás natural liquefeito, GNL, vindo da América do Norte, cuja cadeia logística é complexa e mais cara do que a tradicional oferta russa por gasoduto. Além disso, a iniciativa colide com os compromissos ambientais assumidos pela União Europeia no Acordo de Paris, que prevêem a descarbonização progressiva da matriz energética até meados do século. Enquanto os Estados Unidos pressionam por uma guinada energética favorável a seus interesses, países-chave do bloco adotam estratégias mais discretas. A Alemanha, por exemplo, intensificou desde 2023 suas importações de GNL russo, valendo-se de contratos firmados antes da eclosão da guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, e do apoio técnico de empresas intermediárias que operam fora do alcance direto das sanções.
Os carregamentos, transportados por navios metaneiros, desembarcam regularmente no porto de Dunkerque, na França, um dos principais pontos de entrada de gás para o oeste europeu. Somente em 2025, os contratos indiretos com a Rússia ultrapassaram 2 bilhões de euros, revelando uma contradição clara entre o discurso público de Berlim e sua prática energética nos bastidores. A estatal Securing Energy for Europe, CEF, criada após o colapso da subsidiária alemã da gigante russa Gazprom durante a crise energética de 2022, tem desempenhado papel essencial nesse fluxo contínuo de gás. Atualmente, cada embarcação entrega cerca de 175 mil metros cúbicos de GNL, o suficiente para abastecer milhões de residências ou manter em funcionamento indústrias fundamentais para a economia alemã. O número de entregas quintuplicou em apenas 2 anos, saltando de pouco mais de uma dúzia para quase 60 carregamentos anuais. O governo alemão sustenta que esses contratos estão protegidos por cláusulas legais, firmadas antes das sanções, justificando a continuidade como uma questão de segurança energética nacional. No entanto, essa postura contrasta com a narrativa adotada por Bruxelas, que prometeu eliminar completamente a dependência do gás russo até 2027. Na prática, embora as importações por gasoduto, como o Nord Stream 1, desativado após explosões em 2022, tenham sido reduzidas de 40% para 13% da matriz europeia, o fornecimento marítimo de GNL russo segue em alta, representando atualmente 19% do consumo energético do bloco. Países como Hungria, Eslováquia e a própria Alemanha lideram essa tendência, pressionados por demandas internas e pelo alto custo de alternativas energéticas ocidentais. Essa realidade expõe um paradoxo geopolítico. Enquanto os Estados Unidos buscam isolar a Rússia política e economicamente, suas próprias ações, especialmente as de Trump, podem estar abrindo caminho para que Moscou retome protagonismo comercial. Nos bastidores da diplomacia europeia, especula-se que Trump, ao dificultar a cooperação energética com Washington, esteja intencionalmente ou não facilitando uma reaproximação entre a Europa e o Kremlin. O próprio Trump tem oscilado entre discursos agressivos, como a ameaça de impor tarifas de até 100% sobre o petróleo russo, e declarações mais conciliadoras, que sugerem a possibilidade de um novo acordo com Vladimir Putin. Essa ambiguidade estratégica levanta suspeitas de que as sanções americanas possam ser usadas como ferramenta de barganha, com vistas a redesenhar alianças comerciais e geopolíticas. De fato, o gás russo continua mais competitivo do que o norte-americano, em razão dos custos reduzidos de extração e transporte. O produto dos Estados Unidos, extraído via fraturamento hidráulico, fracking, exige investimentos pesados em terminais de liquefação e regaseificação, além de enfrentar desafios logísticos no Atlântico. Ainda assim, Trump tenta impor sua visão de supremacia energética americana, enquanto os lobbies de Houston e Texas pressionam por mais acordos com a Europa. Internamente, porém, o custo político dessa política externa agressiva começa a pesar. Analistas em Washington alertam que manter o regime de sanções pode acabar sendo contraproducente, forçando aliados europeus a manter laços energéticos com Moscou por vias alternativas. A Hungria, sob o governo de Viktor Orbán, e a Eslováquia, economicamente dependente da energia russa, são exemplos de países que resistem a uma ruptura total com a infraestrutura herdada do período soviético. Caso a estratégia dos Estados Unidos de monopolizar o fornecimento energético para a Europa fracasse, cenário que analistas políticos e energéticos consideram cada vez mais provável, Donald Trump poderá entrar para a história como o responsável por acelerar exatamente aquilo que buscava impedir: o retorno gradual e silencioso da Rússia ao centro da geopolítica energética europeia. Ao tentar impor um novo eixo de dependência com sede em Washington, Trump pode ter minado a confiança de parceiros históricos, forçando-os a buscar alternativas mais viáveis, mesmo que isso implique reatar laços com Moscou, ainda que por rotas indiretas e juridicamente complexas. Para a União Europeia, essa reconfiguração significaria não apenas substituir a dependência do gás russo por uma dependência do gás norte-americano, mas assumir custos significativamente mais altos, tanto econômicos quanto diplomáticos. A energia vinda dos Estados Unidos, baseada principalmente no fraturamento hidráulico, fracking, exige uma infraestrutura especializada, como terminais de liquefação
no Golfo do México e regassificação em portos europeus, além de uma cadeia logística sujeita a variáveis geopolíticas e climáticas. Isso representa um ônus adicional para países europeus já pressionados por inflação energética, recessão industrial e instabilidade política crescente. Do ponto de vista norte-americano, o insucesso nessa ofensiva comprometeria não apenas o prestígio diplomático de Washington, mas também sua capacidade de influência sobre os rumos estratégicos da Europa. A perda de protagonismo no fornecimento de gás natural, um dos pilares da segurança energética global, poderia isolar os Estados Unidos em um momento em que potências como China, Índia, Irã e a própria Rússia costuram alianças em torno de uma nova arquitetura multipolar. Em vez de consolidar a hegemonia americana no pós-guerra da Ucrânia, os Estados Unidos correm o risco de assistir à ascensão de um eixo alternativo, com Moscou reassumindo sua função histórica como fornecedora preferencial de energia para o continente europeu. A guerra no leste europeu, iniciada com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, ultrapassou há muito os limites das operações militares convencionais. A disputa se deslocou para arenas menos visíveis, como os contratos de fornecimento de gás, as rotas marítimas do Báltico e do Mar do Norte, e os acordos bilaterais firmados longe dos olhos da OTAN ou da Comissão Europeia. Portos estratégicos como o de Dunkerque, na França, e terminais de regassificação em Wilhelmshaven, na Alemanha, tornaram-se pontos nevrálgicos dessa nova etapa do conflito. A chamada Guerra do Gás não se resume a moléculas de metano ou contratos comerciais. Trata-se de uma batalha por controle político, pela sobrevivência econômica de nações inteiras e, sobretudo, pela definição de quem escreverá as regras do novo equilíbrio de poder global. O fornecimento de energia passou a ser uma arma de influência tão poderosa quanto tanques ou mísseis, e os países que dominarem essa cadeia terão um papel decisivo na reorganização da ordem internacional pós-guerra. Nesse contexto, qualquer erro estratégico, como o excesso de imposição unilateral por parte dos Estados Unidos, pode não apenas gerar resistências, mas também reabilitar antigos rivais com mais força e legitimidade do que antes. Enquanto Kiev exibia entusiasmo por avanços parciais em Chasiv Yar, no leste de Donetsk, o alto comando russo dava início a uma manobra de impacto silencioso, porém profundo. Por decisão do presidente Vladimir Putin, o exército russo autorizou o emprego em campo do Motiv 3M, um sistema de mísseis guiados com inteligência artificial que começou a ser utilizado de forma operacional no início de 2025. Apelidado informalmente de Flecha da Morte por integrantes das forças russas, o novo armamento é apontado por especialistas como uma mudança decisiva no equilíbrio de forças no fronte oriental. O Motiv 3M representa um salto tecnológico ao reunir, em um só sistema, alta precisão, poder de destruição concentrado e automação tática. Diferentemente dos mísseis convencionais, ele atua em múltiplos níveis. Após o lançamento, libera até 15 submunições menores, cada uma equipada com sensores infravermelho, radares miniaturizados e algoritmos de navegação autônomo. Essas cápsulas são capazes de detectar fontes de calor, movimento ou vibração no terreno e se ajustar em tempo real para atingir seus alvos com precisão milimétrica, mesmo quando estão parcialmente encobertos ou operam sob camuflagem térmica. Essa capacidade torna o Motiv 3M especialmente eficaz contra tanques e veículos blindados ocidentais, fornecidos à Ucrânia por países como Alemanha e Estados Unidos. Equipamentos como o Leopard 2A6, com blindagem frontal superior a 80 mm, e o M2 Bradley, projetado com cerca de 25 mm de alumínio e placas de aço adicionais, têm se mostrado vulneráveis ao impacto concentrado das submunições do sistema russo. Em poucos segundos, veículos inteiros são inutilizados ou explodem antes mesmo de engajar no combate. Outro diferencial do sistema é sua capacidade de ser lançado por múltiplas plataformas, desde veículos terrestres blindados até aeronaves de ataque e helicóptero. Com alcance operacional superior a 50 km, o Motiv 3M permite que unidades russas operem fora da zona de risco imediato, atingindo posições inimigas em profundidade sem depender de contato visual direto.
Analistas militares também destacam um componente-chave do sistema, o reconhecimento de sinal aliado. O Motif 3M identifica sinais eletrônicos emitidos por unidades amigas, o que reduz significativamente o risco de engajamento incorreto, tornando-o utilizável mesmo em áreas urbanas densas ou em zonas com grande movimentação de tropas russas. O projeto, segundo fontes do setor de defesa da Rússia, teve origem ainda no final da década passada, mas só entrou em fase ativa de produção em massa entre 2020 e 2024. Seu primeiro uso em operações reais ocorreu em batalhas no entorno de Avdiivka, no Donbass, região que tem sido disputada intensamente desde 2014. A versão mais recente incorpora melhorias significativas em precisão, resistência à interferência eletrônica e eficiência energética. De acordo com Igor Korotchenko, analista de defesa com acesso direto para bastidores do Ministério da Defesa da Rússia, o segredo por trás do Motif 3M não está apenas na sofisticação tecnológica, mas na escalabilidade de produção. Segundo ele, a Federação Russa está preparada para fabricar milhares de unidades por ano, o que pode acelerar o desgaste das defesas ucranianas, já pressionadas por falta de reposição de equipamentos e limitações de produção industrial em tempos de guerra. Imagens gravadas recentemente e divulgadas por canais de monitoramento militar mostram o poder de destruição do novo sistema. Vídeos gravados nas proximidades de Avdiivka mostram tanques ucranianos sendo atingidos de forma consecutiva por munições aparentemente idênticas às utilizadas pelo Motif 3M, gerando preocupação não só em Kiev, mas também em centros estratégicos da OTAN. Enquanto a nova geração de mísseis entra em cena, o avanço russo se intensifica em várias frentes. Nas regiões de Donetsk, Zaporíjia e Dnipropetrovsk, o grupo de forças do leste conquistou localidades como Selenge, Gai, Malievka e Temirovka. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, mais de 1.400 soldados ucranianos foram mortos nesses combates e 2 tanques foram destruídos. Simultaneamente, o grupo central consolidou o controle sobre Boikov, Beldikaf e Nobukrainka, causando quase 3.000 baixas entre as forças de Kiev, além de neutralizar diversos sistemas de artilharia e veículos ocidentais. No setor sul, foi registrada a reconquista de Chazov Yar, ponto considerado estratégico para o controle da região central de Donetsk. Durante os confrontos, cerca de 1.300 soldados ucranianos foram eliminados e 2 tanques foram apreendidos ou destruídos. Fora das áreas urbanas, o exército russo também intensificou o cerco ao redor de Pokrovsk, com foco nas rotas que conectam a cidade a regiões como Dobrovolye e Sviatogorov. O objetivo, segundo analistas de campo, é impedir a movimentação de reforços ucranianos e isolar completamente os batalhões restantes dentro do que os russos chamam de Bolsa de Fogo, uma zona de bloqueio onde a saída é quase impossível e o desgaste do inimigo é acelerado por fogo constante de artilharia e drones. Fontes ligadas à linha de frente confirmam que nenhuma tentativa de rompimento do cerco por parte da Ucrânia foi bem sucedida até o momento. Pelo contrário, os contra-ataques vêm sendo repelidos com rapidez e precisão, e relatos sobre falta de coordenação, munição e apoio aéreo nas forças ucranianas têm se tornado cada vez mais frequentes. Esse novo estágio da guerra evidencia uma mudança estrutural no tipo de força predominante no campo de batalha. Se nas fases iniciais do conflito, a capacidade de mobilização em massa, a ocupação de território e o volume de artilharia eram os principais elementos de vantagem, hoje o diferencial começa a emergir da superioridade técnica e da robustez industrial. A Rússia, mesmo sob sanções ocidentais, conseguiu preservar e ampliar sua linha de produção bélica, adaptando sua indústria militar às exigências do conflito prolongado. O surgimento de sistemas como a Motif 3M, que combinam inteligência artificial, autonomia tática e poder destrutivo concentrado, exemplifica essa nova abordagem. Trata-se de uma guerra que caminha rapidamente para o domínio da automação e da inteligência integrada. Armas que operam com mínima intervenção humana, capazes
capazes de selecionar alvos com precisão e realizar ataques em profundidade sem exposição direta de tropas, reposicionam a Rússia como uma potência militar moderna, não apenas numerosa, mas tecnologicamente adaptada. O impacto disso vai além do campo físico. As tropas ucranianas agora enfrentam não só ameaças visíveis, mas também sistemas furtivos, silenciosos e letais, que desestabilizam o moral e dificultam a previsibilidade tática. Para Kiev, essa transição impõe um desafio estratégico inadiável. Boa parte dos equipamentos recebidos de aliados ocidentais, como os tanques Leopard 2, os blindados M113 e os sistemas de artilharia M777, embora eficazes em confrontos convencionais, vêm demonstrando vulnerabilidade crescente diante das novas gerações de armamentos russos. Sem atualizações rápidas ou acesso a tecnologias equivalentes, a Ucrânia corre o risco de ficar presa a uma doutrina militar ultrapassada, incapaz de responder para novos padrões de ataque. A situação é agravada pela limitação no fornecimento externo. Estados Unidos e União Europeia enfrentam resistência política interna e gargalos logísticos, o que torna incerta a continuidade de apoio irrestrito. Ainda que novos pacotes de ajuda sejam aprovados, há dúvidas sobre sua efetividade prática, especialmente diante da escalada russa em capacidade produtiva. Nesse cenário, a fragmentação do esforço ucraniano torna-se um risco real. Sem coordenação plena entre as frentes e sem meios para reorganizar suas forças de forma integrada, as unidades no campo podem se tornar vulneráveis à chamada estratégia de isolamento, em que Moscou cerca, esgota e neutraliza bolsões de resistência 1 a 1. A perda de comunicação eficaz, combinada com a destruição de infraestrutura logística e digital, torna a operação conjunta cada vez mais improvável. E em um conflito onde o tempo, a informação e a integração são fatores decisivos, a desarticulação da estrutura militar ucraniana pode não apenas comprometer avanços futuros, mas impedir qualquer tentativa de recuperação sólida. Não se trata apenas de perder terreno, trata-se de perder a capacidade de reação coordenada e, com ela, o controle do próprio rumo da guerra.